Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 10 vídeos que só os corajosos conseguem ver. Antes de começarmos o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1, valendo! 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta aí a hashtag coração que eu vou dar alguns coraçõezinhos para os inscritos mais insanos do canal. Em 10º lugar, monstro marinho. Alguns pescadores tailandeses conseguiram pegar essa coisa esquisita em uma de suas atividades. Esse peixe é muito branco e possui diversas partes do seu corpo na cor rosa, como se fosse um peixe albino. Então é óbvio que os pescadores começaram a filmar esse estranho peixe por conta desse fato. Porém, pra gente que não tem nenhum conhecimento quanto a peixes, nos dá a entender que eles filmaram porque capturaram um peixe que nunca tinha sido antes visto por nenhum deles, que também pode ser o caso. Aparentemente, esse negócio não possui olhos e os seus dentes são tão grandes que são redirecionados para fora da sua boca, como se fossem espetos. Um outro pescador até coloca uma vara na boca do monstro para testar a sua mordida e é surpreendido por ele, que só larga alguns segundos depois. Em 9º lugar, Joey TV. Esse youtuber postou um vídeo em dezembro de 2015, entrando em uma caverna muito apertada que ele encontrou nas suas andanças. Ele e o seu amigo entraram dentro dessas cavernas sem nenhum problema, como se fosse fácil passar por pequenos buracos e rachaduras daquele tamanho. No túnel principal, eles disseram que havia uma série de pedras que pareciam querer desabar, e com medo de serem esmagados, não ficaram por muito tempo nele, preferindo entrar em outro buraco bem menor. Eles chamaram ele de buraco de coelho, de tão pequeno que ele era, e mesmo sem ter ideia do que tinha do outro lado, um desses amigos entrou lá, se esfregando pelo chão sujo, só com uma lanterna na cabeça. E lá, ele descobriu um monte de outros túneis, e com medo de ser esmagado, voltou para trás. Uma cena horrível de se ver para quem tem claustrofobia. Em 8º lugar, radiador. Algumas casas nos Estados Unidos possuem radiadores de calor, que são usados nos dias frios para esquentar os quartos à noite. E é comum que eles façam um certo barulho. Porém, esse cara aqui teve o azar de ter algo morando no seu radiador, que estava fazendo um barulho terrível o tempo todo, como vocês podem escutar nesse trecho aqui. E tentando focar com a câmera no local para ver se conseguia enxergar o problema, o homem conseguiu filmar isso, que aparece por poucos segundos e logo depois some para sempre. Em 7º lugar, chegada triunfante. Essa noiva queria fazer uma surpresa ao seu marido e a todos os seus convidados, chegando no seu casamento de helicóptero, e para isso levou o seu irmão e a sua fotógrafa junto com ela. Ninguém em terra sabia do ocorrido a não ser o padre, e tudo ocorria bem, até que o piloto entrou em uma nuvem muito densa, por conta do tempo que mudou drasticamente. Nisso, aparentemente, ele não conseguiu controlar a aeronave direito e nem ler os instrumentos a bordo, pois logo em seguida nós conseguimos ouvir diversos alarmes, além de ver tudo tremer, até que o desastre acontece. Tudo isso aconteceu aqui mesmo no Brasil, e logo após o acidente, o padre teve que contar tudo o que ocorreu para mais de 300 convidados, incluindo o noivo. Imagine a dor que todos sentiram. Em 6º lugar, Casa de Bonecas.
O vídeo já começa com uma descrição bem estranha. Isso não é um vídeo de terror, mas não é isso que a gente vê o tempo todo, já que essa casa facilmente poderia ser usada como um cenário para um filme ou um vídeo desse tipo. A usuária que publicou esse vídeo explicou que esse é o resultado de um tufão na sua casa, que ficou destruída e abandonada depois disso, e dá para entender o motivo do abandono. Ela entra em diversas salas com bonecas e explica que foi a sua avó quem fechou aquele lugar, e por diversas vezes ela diz que sente que a sua avó está por ali. E depois de entrar nessas salas com bonecas, a moça volta para o corredor principal, que também é muito assustador, até entrar em um outro quarto, novamente cheio de bonecas. E em uma parte do vídeo ela mostra o seu quarto, que possui apenas uma cama no chão e está todo bagunçado, e o outro quarto que ela mostra é o da sua avó. E ao chegar nesse lugar, ela diz que pode sentir a presença dela por ali, que ela está ali com ela, dando a entender que a sua avó morreu naquele quarto ou algo do tipo. Esse vídeo é muito bizarro, pois você fica esperando que algo aconteça e nada acontece em momento algum, além, é claro, da sensação de ver uma pessoa andar em círculos por lugares totalmente iguais o tempo todo. Em quinto lugar, vovó. Esse rapaz fez um vídeo em que mostra uma lona sobre algo, e ele explica que debaixo dessa lona existe o caixão da sua bisavó, ao qual eles guardam no quintal da sua casa. E para piorar, a sua bisavó já se foi desde 1945 e está no seu quintal desde então. E em outro vídeo, ele aparece para explicar o motivo da sua bisa não ter sido enterrada, e nele ele diz que o cemitério ao qual ela estava era muito bagunçado e corrupto, e por isso ele foi fechado. Então não teve outro jeito, eles tiveram de trazer a sua bisavó para casa ou enterrar ela em outro lugar. E ele ainda quis mostrar a sua bisavó nos dias de hoje, deitada no caixão, com os seus cabelos longos sobre o travesseiro. Só os corajosos assistiriam o vídeo completo. Em quarto lugar, garota. Só existe uma coisa pior do que ver um fantasma. Ver um fantasma que está te observando. Foi exatamente isso que o rapaz afirma ter filmado e visto com os seus olhos no quintal dessa igreja. Tudo começa com a filmagem do topo da igreja, e ao descer até o chão, podemos ver a cabeça de uma garota o observando, e é então que a surpresa acontece. Como vocês puderam ver, o cara vai atrás da garota, que desaparece na parede rapidamente, antes que ele chegue perto dela. E isso pode até parecer um truque de câmera, mas eu acho muito difícil que seja. Com toda certeza, depois dessa, esse maluco parou de ir nessa igreja até que fosse pra orar. Em terceiro lugar, observador. Esse rapaz estava usando a webcam do seu computador normalmente, conversando com alguém do outro lado do computador, quando algo muito bizarro e assustador aparece na porta, o observando. O rapaz nota que algo passou por ali e vai até a porta investigar, mas não vê nada e nem ninguém, e simplesmente volta para a sua cadeira. Ninguém sabe dizer o que diabos seria aquilo, já que não parece ser nem um pouco com um humano, e dá pra ver claramente que esse negócio não tinha boas intenções naquele lugar. Ainda bem que o garoto não conseguiu ver nada quando procurou, porque era bem capaz dele não conseguir dormir direito por alguns bons meses. Em segundo lugar, tijolo. Esse é um daqueles acidentes que você mais teme quando anda de carro. Um acidente que algo cai de um outro veículo em cima do seu. Um casal estava andando normalmente com o seu carro, quando um tijolo saiu voando de um dos caminhões que vinha na outra direção. Esse tijolo atingiu o para-brisa desse carro. E bem, poderia ser só isso, mas não. Você percebe que algo muito ruim aconteceu com a esposa do homem, que estava sentada no banco do passageiro, quando o vê gritando apavorado sobre a situação dela ao parar o carro. E para piorar em muito a situação, existiu uma criança no banco de trás, que também ficou apavorada com tudo aquilo, chorando muito junto com o seu pai.
Uma cena muito difícil para se esquecer. Em primeiro lugar, fogo controlado. Lá nos Estados Unidos, que possui muitas casas em madeira, a prefeitura costuma queimar algumas dessas casas abandonadas, a fim de evitar a proliferação de pragas. E aparentemente, essa casa aqui era frequentada por um colecionador compulsivo de lixo, já que ela está muito suja e cheia de baratas, que estão em peso por todo o lugar. São tantas que dá até para ouvir os sons de suas patas andando por aí no vídeo. E eles até tiveram de construir uma barreira ao redor da casa para impedir o avanço delas quando a casa fosse queimada. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!